Olá, como vai? Tudo bem? Começa agora o terceiro ano de História do Ensino Médio. Nesta etapa, vamos começar estudando a expansão e a conquista europeia de territórios na África e na Ásia, no século XIX. Veremos também como essa expansão esteve, de certa forma, ligada ao início da Primeira Guerra Mundial no século XX. Ocorre a Revolução Russa e, posteriormente, a formação da União Soviética. No final da década de 1920, ocorreu um período de grande recessão econômica. No Brasil, vamos estudar o fim da República Velha e a chegada de Getúlio Vargas ao poder. No decorrer do século, revoluções importantes ocorrem na América Latina. Na Europa, alguns regimes autoritários fascistas tomam o poder, sendo os mais conhecidos o fascismo italiano e o nazismo alemão. A expansão desses regimes é um dos fatores que provoca a Segunda Guerra Mundial. De 1937 a 1945, no Brasil, aconteceu a ditadura de Getúlio Vargas. Com o final da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e a União Soviética irão disputar a hegemonia mundial através de uma série de embates indiretos, a chamada Guerra Fria. Durante esse período, muitas ditaduras na América Latina tiveram apoio dos Estados Unidos na tentativa de afastar a influência da União Soviética. No Brasil não foi diferente. Tivemos a ditadura militar para uns e para outros a ditadura civil-militar. Veremos que, com a queda do Muro de Berlim e o final da União Soviética, termina a Guerra Fria. O socialismo entra em crise e a economia mundial estará sob a influência da globalização. Mas isso tudo é assunto para as nossas aulas. Você achou interessante tudo isso? Pois então, não deixe de assistir às aulas. Espero por você. Olá, tudo bem? Pois no final do século XIX, o mundo presenciou o crescimento do imperialismo europeu sobre os países da África e da Ásia. E durante este período, os avanços decorrentes da chamada Segunda Revolução Industrial tiveram grande destaque. Muitas transformações ocorreram no mundo tecnológico, principalmente por conta das descobertas no campo científico. No chão das fábricas, essas descobertas acabaram incentivando a produção e a fabricação de uma grande quantidade de produtos industrializados, ou seja, em larga escala. Falar em Segunda Revolução Industrial faz pensar na Europa, não é mesmo? Pois é claro, isso acontece porque a Inglaterra foi palco da Primeira Revolução Industrial. Mais tarde, já no século XIX, primeiro a França e depois a Alemanha se destacaram também como potências industriais. Foi esse processo acelerado de industrialização que incentivou a corrida imperialista europeia aos continentes da África e da Ásia, principalmente em busca de mão de obra barata. Para alimentar o processo de industrialização, as nações europeias decidiram se lançar nos continentes africano e asiático. Com isso, asseguravam a manutenção do poder político e garantiam a acumulação de bens capitais, ou seja, de riquezas. A presença europeia em regiões da Ásia e da África tinha, em primeiro lugar, intenção política e também um grande interesse pela exploração dos bens naturais, que podiam ser encontrados naqueles países. Em outros casos, a colonização era uma oportunidade para escoar, ou seja, para vender os produtos excedentes na Europa, já que o consumo interno da região estava no limite. As nações asiáticas e africanas que foram colonizadas possuíam mão de obra muito barata. Dessa forma, era possível aumentar o lucro das nações europeias invasoras. O mais grave foi a migração da população menos privilegiada nos países europeus. Essa medida resolveu a marginalização social na Europa, mas levou o problema
para as nações afro-asiáticas. A implementação de novas tecnologias, ocorrida no final do século XIX, é chamada de Segunda Revolução Industrial. E a invasão dos países da África e da Ásia pelos europeus é chamada de neocolonialismo. Esse momento histórico mostrou a falta de preocupação europeia com a cultura, o governo e os direitos humanos, na África e na Ásia. Na América, os Estados Unidos defenderam interesses da região colonizada, através de apoio à Inglaterra. E no final do século XIX, americanos e espanhóis entraram em guerra pelo controle de Cuba. Ao longo do século XIX, os Estados Unidos aprimoraram os interesses da doutrina Monroe. Pregando a América para os americanos, a doutrina Monroe é baseada em 3 princípios. O continente americano não poderia ser recolonizado. Países europeus não poderiam intervir nas ações dos países americanos. E, por último, os Estados Unidos não interviriam nos negócios dos países europeus. Bom estudo e até o próximo encontro. Olá, tudo bem? Hoje vamos falar sobre o período que antecedeu a Primeira Guerra Mundial. Esse período ficou conhecido como Paz Armada. Ainda não havia nenhuma declaração de guerra, mas os países da Europa já estavam se preparando para um conflito armado. Os países mais fortes da Europa de então, Inglaterra e França, queriam aumentar as colônias na África e na Ásia. E muitas vezes 2 ou mais nações acabavam disputando o mesmo território. Isso resultou em alianças entre os países para defender os interesses que eles tinham em comum. A Primeira Guerra começou com um efeito dominó. Quando a primeira nação declarou guerra, outros países começaram a declarar guerra uns aos outros em função das alianças. Assim teve início a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial aconteceu entre 1914 e 1918. As alianças entre os países foram feitas antes mesmo do início da guerra. A Tríplice Aliança era formada pela Alemanha, pela Itália e pelo Império Austro-Húngaro. Os países que faziam parte da Tríplice Entente eram a Inglaterra, a França e a Rússia, o Império Russo. Em 1917, a Rússia se retira da guerra, pois rebentaram uma revolução em seu território, a famosa Revolução de 1917, que implanta o comunismo no ex-Império Russo. Nesse mesmo ano, em 1917, os Estados Unidos entraram na guerra somente quando um navio americano que levava suprimentos para os países da Tríplice Entente, Inglaterra, França e Rússia, foi bombardeado pelos alemães. Como resposta, o governo americano declarou guerra à Alemanha. A entrada dos Estados Unidos foi fundamental para a derrota da Alemanha e dos outros países da Tríplice Aliança que estavam junto com ela. O fim da Primeira Guerra Mundial marcou a vitória da Inglaterra, França, dos países que perfilavam com elas e dos Estados Unidos. A Alemanha foi considerada a principal culpada por esta guerra e teve muita dificuldade para se reerguer após o conflito. O Tratado de Versalhes impôs muitas restrições políticas, econômicas e militares para a Alemanha. A França e a Inglaterra convenceram a Itália a romper a aliança com a Alemanha. A Itália também teve o território devastado pela guerra. A Primeira Guerra Mundial também é conhecida na história como a Grande Guerra, porque envolveu praticamente todos os continentes. Tem muito mais coisas que você pode aprender sobre a Primeira Guerra Mundial e muito interessante. Continue pesquisando sobre o assunto. E até o próximo encontro.
Olá, 1917. Tempos difíceis no Império Russo. Guerra, fome, clima de revolta popular, que culmina na Revolução Socialista de 1917. Mas quais as condições que levaram a Rússia a tamanha turbulência? O Império Russo estava em meio à Primeira Guerra Mundial. A sociedade russa passava por momentos de crise que já vinha se acumulando há vários anos e vivia situações graves de desemprego e miséria, o que só aumentava a insatisfação popular. Antes da Primeira Guerra Mundial, o Império Russo se envolveu em uma guerra impopular contra o Japão. E com isso, o Estado, isto é, o governo da Rússia, tornou-se mais desgastado e impopular ainda. E depois, com o envolvimento da Primeira Guerra Mundial, iniciada em 1914, as coisas no Império Russo pioraram bastante e a insatisfação popular também. Em 1917, a Rússia sai da Primeira Guerra Mundial, pois tem que dar conta de uma revolução dentro de seu império. É a Revolução Socialista. Esses foram alguns aspectos do contexto em que se movimentou a Revolução Russa, surgindo em 1922 a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A história da União Soviética começou sob o comando de Lenin. A disputa entre a União Soviética e os Estados Unidos, que surgia engrandecido com a Primeira Guerra Mundial, vai marcar toda a história do século XX. O socialismo, para os teóricos Karl Marx e Friedrich Engels, só seria possível em nações que estivessem em estágio desenvolvido de industrialização, como a Inglaterra da época, por exemplo. Não era o caso da Rússia e do Império Russo, onde cerca de 80% da população vivia na zona rural. Portanto, a revolução aconteceu num contexto que não seria o melhor para os objetivos que Marx e Engels queriam alcançar. Nesse período, surgiram os sovietes, grupos de orientação socialista. Eram constituídos de trabalhadores, liderados por membros de partidos políticos. Surgiram também, nessa época, as figuras de Lenin, Trotsky e Stalin, que marcaram a galeria de líderes do Estado soviético. E destes três, apenas Trotsky não chegou ao poder, porque foi perseguido, exilado e assassinado a mando de Stalin. A União Soviética tem um papel de protagonista importante ao longo de todo o século XX, especialmente após o fim da Segunda Guerra Mundial. Já o socialismo, num dos seus ramos, também chamado de comunismo, passou a ser considerado uma ameaça às intenções e realizações do mundo capitalista, liderado então pelos Estados Unidos. A miséria da população favoreceu a adesão aos ideais revolucionários socialistas e concretizou mais tarde a tomada do poder pelos membros do partido bolchevique, um partido que veiculava as ideias mais radicais do socialismo, liderado então por Lenin. Surge assim, após a Revolução, a União Soviética. Por fim, após a ascensão de Stalin ao poder, a revolução, que deveria ser proletária com grande participação popular, tomou rumos extremamente autoritários, tornando-se uma das maiores ditaduras do século XX. Ideologias. Será que vale a pena provocar guerras ou revoluções por causa de ideologias? Muitas vezes confusas e que servem mais a um grupo do que a um povo realmente. Uma população luta, por exemplo, para garantir seus direitos de sobrevivência e também pelas chances de trabalho. E de repente é envolvida por ideologias que provocam mortes, destruição e que pouco realizam em favor do povo. Preste atenção, porque isso acontece na história, tanto com as ideologias de esquerda, quanto com as ideologias chamadas de direita. Pense sobre isso e tire suas próprias conclusões. Até o próximo encontro.
Olá, tudo bem? Pois hoje vamos conhecer um pouco sobre a história do Brasil. No final do século XIX, em 15 de novembro de 1889, foi proclamada a República no Brasil. A história da República no Brasil tem uma primeira parte que vai até 1930. A implantação da República no Brasil marcou o fim da monarquia. O país ingressou numa nova forma política, sem reis e rainhas. E o primeiro período do Brasil republicano ficou conhecido como República Velha ou República Oligárquica. Tem esse nome porque foi marcado pela influência dos oligarcas, que eram ricos e poderosos, ou também conhecidos como elites regionais, o famoso coronelismo. Esse período, que vai até 1930, foi marcado por várias revoltas populares e militares. Uma das mais famosas foi a Revolta de Canudos, que aconteceu no sertão da Bahia. E outra foi a chamada Revolução Federalista, no Rio Grande do Sul. Dá para perceber que o início do século XX foi bastante atribulado no Brasil. Os primeiros anos da República foram marcados principalmente pela presença de presidentes civis. Porém, é necessário lembrar que a República foi proclamada por um militar, Marechal Deodoro da Fonseca, e seu sucessor imediato foi também outro militar, Marechal Floriano Peixoto. Outros presidentes da República Velha foram civis, lembrando que, no meio deles, houve também um outro que havia sido militar, que é o Marechal Hermes da Fonseca. A principal característica desse período foi a chamada política do café com leite. Tudo porque havia um revezamento entre os presidentes. Em um momento assumia um político de São Paulo, em outro, um político de Minas Gerais. A expressão café com leite fazia menção aos produtos produzidos e comercializados nessas duas regiões, o café em São Paulo e o leite em Minas Gerais. A agricultura brasileira era ainda a principal atividade econômica do país e era caracterizada pela monocultura, isto é, nessa época, pela predominância da produção do café. O período que inicia em 1930 foi caracterizado pelo início do desenvolvimento industrial do Brasil, tendo São Paulo como principal centro industrial do país. Ao lado do crescimento industrial, houve um aumento dos centros urbanos e, com isso, o surgimento de novos grupos sociais, tais como o operariado. Todo esse contexto e as ideologias resultantes, como o fascismo, o socialismo, o comunismo, entre outros, tiveram seguidores no Brasil. Estavam vinculados às mudanças que ocorriam no mundo ocidental nesse período. A instauração da República no Brasil não aconteceu de forma pacífica. Uma série de conflitos causou a morte de muitas pessoas, principalmente no interior do país. Os nervos estavam à flor da pele naquela época, com as transformações políticas. Assim como a República se efetivou através de uma tomada de poder, derrubando a monarquia, o mesmo aconteceu com o fim da República Velha. Ela era dominada pela política oligárquica de Minas Gerais e de São Paulo. Foi derrubada pela Revolução de 1930, com a ascensão de Getúlio Vargas, líder da Revolução, ao poder presidencial. Com a Revolução de 1930, foi deposto Washington Luiz pelas forças rebeldes, que, apoiadas por setores militares e políticos, contestaram a legitimidade das eleições presidenciais da época. Até o próximo encontro. Olá, tudo bem? Pois hoje você vai conhecer mais sobre um período entre guerras, momento que compreende o fim da Primeira Guerra Mundial, em 1918,
até o início da Segunda Guerra Mundial, em 1939. Após a Primeira Guerra Mundial, os países da Europa buscavam a reconstrução das indústrias e cidades. E nesta época, os Estados Unidos, que haviam se beneficiado com o conflito europeu, participando dele na fase final e disponibilizavam alimentos e armas para a Europa, surgiam como uma grande potência capitalista. Nesse período, conheceram a época de ouro e instauraram o American Way of Life, isto é, um estilo de vida americano, que se propunha a aderir aos princípios de vida, liberdade e a procura da felicidade. Na Itália, surge então um regime totalitário a partir de 1922, o fascismo, e mais tarde, a quebra da Bolsa de Nova York, em 1929, colocou em crise os Estados Unidos e também parte do mundo. Ocorreram graves tensões políticas que culminaram com a ascensão de outros regimes totalitários e ditatoriais, como o nazismo na Alemanha. No Brasil, além do surgimento de um movimento de inspirações semelhantes ao fascismo, o integralismo, houve a ascensão de Getúlio Vargas ao poder, instaurando em 1937 o Estado Novo, ou seja, um regime ditatorial. O início do período entre guerras foi marcado pela superioridade econômica dos Estados Unidos. Devido à Primeira Guerra Mundial, a Europa teve necessidade de adquirir matérias-primas, como alimentos, armas, sobretudo, dos Estados Unidos. Para pagamento das dívidas contraídas, parte do ouro europeu foi progressivamente transferido para os Estados Unidos. Sendo assim, a Europa passou de credora a devedora. Com isto tudo, os Estados Unidos se beneficiaram de um excepcional crescimento econômico. Mas a situação começou a mudar no final da década de 1920. Reconstruídas as nações europeias, diminuíram drasticamente a importação de produtos dos Estados Unidos. Grande parte das empresas que exportavam para a Europa possuíam ações na Bolsa de Valores de Nova York. E milhões de norte-americanos tinham investimento nestas ações. Em outubro de 1929, percebendo a desvalorização das ações, houve uma correria de investidores que pretendiam vendê-las. O efeito foi devastador. Com a quebra da Bolsa de Nova York, muitas outras nações também acompanharam a queda do país. Lembre-se da crise mundial que iniciou por volta de setembro de 2008. É semelhante. No período entre guerras, surgiu o fascismo na Itália. O fascismo foi criado por Mussolini, que definia o Estado como superior, isto é, o povo era subordinado e deveria viver para o Estado, e não o Estado servir o povo. A partir dessa época, a crise mundial do capitalismo abriu brechas. Isto propiciou o surgimento de novas forças políticas na Europa que prometiam a valorização do nacional e a salvação da pátria. Já a crise financeira nos Estados Unidos gerou uma nova postura do governo. O país instaurou o New Deal, ou uma nova política econômica, com o objetivo de restabelecer a economia do país. O New Deal, que em português significa Novo Acordo, foi o nome escolhido para uma série de programas implementados pelos Estados Unidos entre 1933 e 1937. A política de intervenção do New Deal adotou medidas como o controle sobre bancos e instituições financeiras, a concessão de subsídios e crédito agrícola a pequenos produtores, a previdência social, o investimento em obras públicas e o controle da corrupção no governo. Esta política foi muito importante para o crescimento dos Estados Unidos. Até o próximo encontro.
Olá, tudo bem? Pois hoje nós vamos falar sobre os regimes fascistas na Europa e também sobre o New Deal e a reabilitação econômica dos Estados Unidos. O fascismo surgiu na Europa após a Primeira Guerra Mundial. O primeiro país da Europa que teve um governo fascista foi a Itália, com Benito Mussolini a partir de 1922. Outros países também tiveram, mas na Alemanha começa quando Hitler chega ao poder em 1933. O fascismo alemão é mais conhecido como nazismo. Enquanto isso, os Estados Unidos estavam passando por uma grande crise econômica entre o final da década de 20 e o início dos anos 30. A crise econômica foi consequência da queda da Bolsa de Nova York em 1929. O New Deal foi a solução encontrada para os Estados Unidos saírem da crise e iniciarem a reabilitação econômica do país. Na Europa, o regime fascista encontrou espaço para se desenvolver em países que estavam passando por uma grande crise com o fim da Primeira Guerra Mundial, como era o caso da Itália e da Alemanha. A principal característica dos regimes fascistas era o autoritarismo. Nos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt foi eleito presidente em 1932. Em seguida, Roosevelt lançou um conjunto de reformas que ficou conhecido como New Deal. Os objetivos do New Deal eram a reabilitação econômica dos Estados Unidos, o investimento em infraestrutura, a criação de empregos e a garantia dos direitos trabalhistas. A nova configuração política da Europa, com os regimes fascistas, abriu caminho para a possibilidade de um novo confronto armado. A Itália e a Alemanha se reestruturaram com os regimes totalitários e começaram a se opor aos países que estavam tentando impedir a expansão da ideologia fascista. Os Estados Unidos estavam se recuperando da crise econômica de 29. A indústria americana continuava fornecendo produtos bélicos para os países aliados da Europa durante o período entre guerras. Para saber mais sobre o fascismo, leia mais, porque vai valer a pena. Até o próximo encontro. Olá, tudo bem? Pois hoje nós vamos falar sobre um dos fatos mais terríveis da história da humanidade, a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial aconteceu entre os anos de 1939 a 1945. No começo, o conflito se desenvolveu mais no continente europeu, porém depois alastrou-se por outros continentes e também oceanos, como no Atlântico, no Pacífico e mares como no Mediterrâneo. O continente americano ficou praticamente de lado de ataques militares diretos, mas lembrando que houve o ataque japonês à base naval de Pearl Harbor, no Havaí, além de afundamentos de alguns navios em águas territoriais americanas. Havia os países do eixo e os chamados países aliados. O eixo era formado por Alemanha, Itália, Japão e outros países que se perfilaram com eles. Do lado dos aliados temos a França, a Inglaterra, mais tarde a União Soviética e os Estados Unidos, além de outros países que se aliaram a eles. Houve também países que não se posicionaram ou se declararam neutros. O Brasil, mais tarde, tomou posição ao lado dos aliados, mandando um contingente, a FEB, Força Expedicionária Brasileira, para a Itália. Toda guerra é brutal. E a Segunda Guerra foi a mais brutal acontecida até agora. E fazem parte de seus episódios que entristecem a história da humanidade, entre outros, o Holocausto, promovido pelos nazistas, em que milhões de pessoas morreram, e também campos de concentração soviéticos,
onde também morreram milhões de pessoas. E no final da guerra, as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki foram atingidas por 2 bombas atômicas lançadas pelos Estados Unidos, que provocaram a morte de milhares de pessoas e contaminaram com radiação toda aquela região. Assim, 2 cidades foram literalmente destruídas. Seria necessário? Pense nisso e estude mais sobre esse episódio para poder entendê-lo melhor. Em 1939, a Alemanha e a União Soviética firmaram um acordo de não agressão. Com a assinatura desse pacto, a Alemanha passou a se preocupar apenas com os ataques do lado ocidental. O acordo foi rompido 2 anos depois, quando a Alemanha invadiu o território soviético. A invasão alemã tornou inviável as relações diplomáticas entre a Alemanha e a União Soviética. A Alemanha foi derrotada na invasão da União Soviética, a começar pelo rigoroso inverno da região e depois pela ofensiva dos soviéticos. Nesse confronto, destaca-se a Batalha de Stalingrado, que foi um dos eventos mais marcantes e sangrentos da Segunda Guerra Mundial e que deu a vitória da União Soviética sobre a Alemanha naquela ocasião. E a guerra continuou. Milhões de pessoas morreram durante a Segunda Guerra Mundial. As mortes aconteceram principalmente durante as batalhas, bombardeamento de cidades, também nos campos de concentração nazistas e soviéticos. O Holocausto é um dos episódios mais cruéis do século XX. Os principais alvos de perseguição dos nazistas foram os judeus, os comunistas, os homossexuais, ciganos e pessoas portadoras de deficiências físicas. Com o fim da Segunda Guerra, começaram a ser divulgadas várias histórias e imagens dos campos de concentração nazistas. E só mais tarde, algumas informações sobre os campos de concentração soviéticos. O depoimento dos sobreviventes tornou públicas as atrocidades praticadas por soldados alemães e soviéticos nos campos de concentração. Há muito mais coisas que você pode aprender sobre a Segunda Guerra. É só continuar pesquisando. Até o próximo encontro. Olá, hoje vamos chamar a atenção para um dos episódios importantes do Brasil no século XX, a República na era de Getúlio Vargas, isto é, de 1930 a 1945, e também sobre o populismo no Brasil nesta época. Foi com a chamada Revolução de 1930 que Getúlio Vargas se tornou presidente do Brasil, em um mandato que durou 15 anos. Nesse período, o governo de Vargas passou por etapas diferentes. De 1937 a 1945 foi o tempo do Estado Novo, no qual Getúlio foi um ditador. Isto é, o governo era autoritário, baseava-se numa doutrina totalitária, que exalta os homens e usa técnicas de propaganda e muita censura, entre outras coisas. E uma das estratégias de Getúlio, dentro desta linha, foi a de divulgar o culto ao líder e ao nacionalismo. Nesse período de 15 anos, apareceram reformas importantes, como as reformas na educação e na Previdência Social. Em 1937, Vargas instaurou o chamado Estado Novo, a ditadura, sob o falso pretexto de um possível golpe comunista aqui no Brasil. Decretou Estado Nacional de Sítio, mobilizou o exército, dissolveu partidos políticos e anunciou uma nova Constituição. A gestão de Vargas teve amplo poder sobre os meios de comunicação. Isso permitiu informar à população somente o que o governo tinha interesse. Isto é comum nas ditaduras, a manipulação da informação. E apesar das medidas autoritárias, Getúlio voltou ao poder em 1951 por voto democrático do povo.
Em 1946, durante o governo do presidente Eurico Gaspar Dutra, foi criada uma nova Assembleia Constituinte. Essa Assembleia reelaborou uma Constituição proposta de forma autoritária antes por Getúlio Vargas. Já em 1951, o movimento varguista, chamado de queremismo, isto é, Queremos Getúlio, que em 1945 não conseguiu manter Getúlio no poder, quer agora o retorno do líder. Pressionado Getúlio, e sem os mesmos aparatos burocráticos, isto é, a máquina que o sustentava no governo antes, Getúlio Vargas cometeu suicídio em 1954. Um governo interino assumiu a presidência, até a eleição de Juscelino Kubitschek, em 1956. O governo de JK, assim chamado, teve como slogan 50 anos em 5, inspirando, segundo muitos, um período de progresso para o Brasil. JK realizou um forte investimento na infraestrutura e na indústria brasileira, além de construir Brasília, a capital federal, no meio do Cerrado. Busque mais informações em livros, minisséries e filmes. Esta época é muito interessante. Eu tenho certeza de que você vai gostar. Em 1961, Jânio Quadros sucedeu Juscelino Kubitschek na presidência do Brasil. Jânio permaneceu pouco menos de um ano no governo e renunciou ao cargo. Sem apoio político, a renúncia de Jânio foi aceita. Mas houve um intenso movimento de alguns setores políticos e das Forças Armadas para impedir que o vice João Goulart assumisse o governo. Para que o gaúcho Jango, apelido de João Goulart, subisse à presidência, teve início no Rio Grande do Sul a chamada Campanha da Legalidade, que exigia a posse de Jango, pois ele tinha sido eleito legalmente pelo povo. Nesse momento, apareceram os primeiros indícios de uma nova ditadura em nosso país. E alguns desses fatos históricos acontecidos durante a ditadura, que foi de 1964 a 1985, ainda repercutem sobre acontecimentos políticos atuais. Por isso é importante conhecer a nossa história. Através dela, teremos melhores condições para compreender temas políticos de agora, por exemplo. Portanto, é preciso pesquisar sobre esse período da ditadura e estudar bastante, entre 1964 e 1985. Você vai ver que, conforme diz um ditado popular, é preferível a pior das democracias à melhor das ditaduras. Ditadura sempre será uma ditadura, com perseguições, tortura, morte, censura e assim por diante. Pense bem nisso. Até o próximo encontro. Olá, é claro que vocês já ouviram falar de Guerra Fria, não é mesmo? Pois bem, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, teve início a Guerra Fria. Isto a partir de 1945. Foi um conflito em que os Estados Unidos e a União Soviética protagonizaram um intenso e indireto confronto pela imposição da hegemonia e do domínio mundial. A Guerra Fria foi marcada principalmente pela corrida armamentista e pelas pesquisas sobre energia nuclear. Um momento tenso em todo o mundo. É chamada fria porque não houve uma guerra direta entre as superpotências. No entanto, Estados Unidos e União Soviética apoiaram em lados opostos os conflitos de várias nações, tais como os que aconteceram na Coreia e mais tarde no Afeganistão. Enfrentando-se assim, indiretamente. A Guerra Fria só teve um fim consolidado com a queda do Muro de Berlim em 1989 e com a dissolução da União Soviética em 1991. Com o início da Guerra Fria, após a Segunda Guerra Mundial,
a União Soviética buscou promover o aumento de países socialistas. Com isso, adquiriu maiores áreas de controle e gerou empecilhos para o avanço de economias capitalistas. Para impedir essa promoção socialista, a Inglaterra e os Estados Unidos se uniram. E em 1947 surgiu nos Estados Unidos a doutrina Truman. Com um forte discurso de oposição contra a influência soviética no mundo ocidental, os Estados Unidos ajudaram economicamente países europeus debilitados pelo fim da guerra, tais como a Inglaterra, a França, a Alemanha, etc. Isso consolidou o Plano Marshall. Em defesa aos próprios interesses econômicos, os soviéticos criaram, em 1949, a Comecon, Conselho para Assistência Econômica Mútua com os países do leste europeu, como a Polônia, a Bulgária, a Romênia, etc. Com pretensões militares, os países capitalistas do Ocidente fundaram a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, em 1955. O Pacto de Varsóvia caracterizou a resposta soviética à formação da OTAN. Tanto a OTAN quanto o Pacto de Varsóvia estabeleciam ajuda mútua entre os países membros, em caso de uma agressão militar. A Inglaterra e a França, apesar de vencedoras da Segunda Guerra Mundial, não tiveram condições de manter colônias na África e na Ásia. Esse fato culminou no chamado processo de descolonização e nas consequentes independências da maioria dos países que pertenciam a elas e a outras nações também. E tudo isso ocorreu em meio ao que se denominou de Guerra Fria. A Guerra Fria foi caracterizada pelas hostilidades entre Estados Unidos e a União Soviética. Apesar de não entrarem em confronto bélico diretamente, causaram grande tensão mundial, principalmente com a corrida de armamentos nucleares. E não eram só os países que foram colônias de França, Inglaterra ou de outras nações os únicos que sofriam mudanças. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, o Brasil passa por um período de um certo progresso e democracia. E mais tarde, a partir de 1964, sob o domínio dos governos militares, passou por um período conturbado, mas por fim consolidou uma nova república, marcando o retorno da democracia ao nosso país. Isso a partir de 1985. A partir do final da década de 1980, o mundo todo conheceu uma série de mudanças que vão acontecendo muito rapidamente. Procure saber mais sobre esse período, pois ele marca uma reviravolta muito grande na história atual. Até o próximo encontro. Olá, tudo bem? Então vamos à história do Brasil. Entre os anos de 1964 e 1985, a história brasileira passou por um de seus períodos mais sombrios. A ditadura militar e civil foi instaurada no país em 1964, logo após o presidente João Goulart ter sido deposto por setores militares e civis. Entre 1964 e 1985, o Brasil passou por um processo de interrupção democrática. Aos poucos, os presidentes militares foram anulando os direitos civis dos cidadãos. Direitos que eram garantidos pela Constituição. Durante o regime ditatorial no Brasil, destacaram-se os arbitrários atos institucionais. Eles foram apenas uma das ferramentas utilizadas pelo regime ditatorial para, aos poucos, acabar com os direitos dos cidadãos. O mais famoso dos atos institucionais foi o AI-5 de 1968. Esse ato, entre outras determinações, proibia as atividades de manifestação sobre qualquer assunto político.
Durante o período da ditadura brasileira, de 1964 a 1985, políticos contrários ao regime, artistas, professores e demais intelectuais foram obrigados a se exilar em outros países para evitar de serem pegos. Muitas das pessoas que não fizeram isso foram presas, torturadas e até mortas pelo regime ditatorial. No ano de 1979, foi sancionada a Lei de Anistia que gradualmente permitia a volta de exilados políticos durante o período da ditadura no Brasil. Essa lei marcou o governo de João Batista Figueiredo, que procurava uma abertura política, mesmo que ela fosse lenta e bastante gradual. Em 1985, com a morte de Tancredo Neves, assumiu seu vice, José Sarney, que, assim como Tancredo, era civil. Em 1988, foi promulgada uma nova Constituição no Brasil. Contudo, o regime democrático só voltaria ao Brasil em 1989, com a realização das primeiras eleições diretas para presidente, desde 1960. O vencedor dessa eleição foi Fernando Collor de Mello, que assumiu a presidência em 1990. O período da ditadura militar e civil no Brasil ainda gera informações novas a cada dia, na medida em que pesquisadores conseguem ter acesso a arquivos e documentos antes considerados secretos. Contudo, muitas informações ainda são consideradas secretas pelos governos democráticos que sucederam à ditadura no Brasil e continuam em segredo. Levando em conta que um dos principais elementos das ditaduras é o controle das informações, não estaria mais do que na hora dos governos democráticos brasileiros liberarem as informações secretas sobre a ditadura? O que será que podemos descobrir? Pense nisso, pois uma das maiores importâncias da história é justamente descobrir os erros do passado para evitar cometê-los novamente no presente. Até o próximo encontro. Olá, tudo bem? A história da América Latina foi marcada por uma série de transformações políticas e sociais. Durante o século XX, essas transformações ocorreram em escala muito maior. A primeira das muitas revoluções que marcaram a América Latina no século XX foi a Revolução Mexicana, iniciada em 1910. Essa revolução teve por princípio tirar do poder o general Porfírio Dias. Entre os muitos nomes que se destacaram no conflito estão os de Emiliano Zapata e de Pancho Villa. Após a Revolução, o México passou por um outro período de instabilidade política ainda conturbado por revoltas e tentativas de golpes. Na década de 1930, a administração do presidente eleito Lázaro Cárdenas evidenciava que o período revolucionário estava aos poucos se acabando. Uma de suas ações no governo foi, por exemplo, abolir a pena de morte, que no México se dava quase sempre por fuzilamento. No decorrer da Revolução Mexicana, os Estados Unidos ameaçaram, ora apoiavam os revoltosos, ora se colocavam contra eles. Em alguns momentos, ameaçaram enviar tropas para invadir o México, quando alguns dos presidentes eleitos não visavam manter o apoio aos Estados Unidos. A fim de evitar um confronto direto, o presidente Lázaro Cárdenas adotou uma série de medidas que atrelou o movimento popular ao Estado, retirando assim das mãos das camadas mais baixas a possibilidade de continuar com os conflitos. Ao mesmo tempo, a burguesia mexicana buscou apoiar os Estados Unidos para se manter no poder. Em revoluções que aconteceram na América Latina, como na Revolução Mexicana, Cubana e na Revolução da Nicarágua, surgiram importantes figuras que ainda hoje são lembradas como símbolos de resistência. Alguns dos mais lembrados são Emiliano Zapata, Ernesto Che Guevara e Augusto Sandino.
Essas três figuras, entre outras, lutaram contra governos que recebiam o apoio dos Estados Unidos. Na segunda metade do século XX, os Estados Unidos se voltaram para a América do Sul. Uma de suas formas de intervir nos países latino-americanos foi a de promover governos que estivessem aliados com seus interesses. Quando existia governos contrários, promovia-se a formação de grupos militares rebeldes ou intervia-se diretamente na economia desses países. Na América Central, muitos países como Honduras, Haiti, Guatemala, El Salvador, República Dominicana sofreram com a instabilidade política, quando os Estados Unidos tentaram controlar a produção agrícola desses países. Na Guatemala, por exemplo, em 1954, a CIA, a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, promoveu uma operação para derrubar do poder o presidente eleito de forma democrática, Jacobo Arbenz, que, segundo a CIA, estava adotando uma forma de governo comunista. Na América Latina, a segunda metade do século XX foi marcada pela implantação de vários regimes ditatoriais. Alguns historiadores concordam que os Estados Unidos apoiaram as forças armadas de alguns países latino-americanos para que elas tomassem o poder através de golpes de Estado. Um dos principais temores dos Estados Unidos é que países latino-americanos adotassem formas de governo comunistas. No Brasil, por exemplo, a ditadura começou em 1964. No Chile, em 1973, após o assassinato de Salvador Allende, quando Augusto Pinochet assumiu o poder. No mesmo ano, foi implantada a ditadura no Uruguai. Em 1976, foi a vez da Argentina. Em todos esses países, os Estados Unidos mantiveram operações secretas que tinham o objetivo de dar suporte militar e econômico a essas ditaduras. Com diferentes graus de intensidade, os governos ditatoriais do Brasil, da Argentina, do Chile, entre outros, perseguiram, torturaram e assassinaram milhares de pessoas. Com o fim das ditaduras, na América do Sul, muitos dos países enfrentaram sérias crises econômicas. Até o próximo encontro. Como vai? Tudo bem? Pois, a partir do final da década de 1980, a crise no sistema socialista começou a dar sinais mais evidentes. Alguns acontecimentos importantes contribuíram para acelerar esse processo. Um desses acontecimentos foi a queda do Muro de Berlim em 1989. Em 1990, a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, divididas desde o final da Segunda Guerra Mundial, reunificaram-se. Em 1991, a União Soviética, o maior conjunto de países socialistas sob o comando da Rússia, desmembrou-se, dando origem a 15 novos países. No final da década de 1970, novas políticas econômicas tentaram resolver a crise pela qual passava o sistema capitalista. Essas políticas, nas décadas de 1980 e 1990, darão origem ao que chamamos de neoliberalismo. O neoliberalismo, entre outras medidas, pregava a privatização de empresas vinculadas ao Estado, o aumento da produção para gerar excedente econômico, pouca intervenção do Estado no mercado de trabalho. O neoliberalismo também mantinha uma posição contrária a impostos e tarifas excessivas. No Brasil, o neoliberalismo ganhou força com o presidente Fernando Collor de Mello, que buscou várias medidas econômicas para controlar a inflação do país. Entre outras medidas, Collor reduziu os impostos de importação, permitindo que o Brasil aumentasse a entrada de produtos importados. Também extinguiu e privatizou muitas empresas e congelou o salário dos trabalhadores. Denúncias de corrupção
levaram ao impeachment do presidente em 1992. O vice-presidente de Collor, Itamar Franco, assumiu o poder. Fernando Henrique Cardoso foi ministro da Fazenda de Itamar e lançou o Plano Real. Em 1994, Fernando Henrique foi eleito presidente e reeleito em 1998. Em 2002, Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito presidente pela primeira vez e depois foi reeleito para um segundo mandato consecutivo. A chegada de Lula ao poder teve grande repercussão internacional. A criação de blocos econômicos foi uma das características que marcaram o contexto mundial após o fim da Guerra Fria. Muitos blocos econômicos que tiveram origem em décadas anteriores ganharam mais representatividade no mercado mundial na década de 1990. Atualmente, existem alguns importantes blocos econômicos. Por exemplo, o Mercosul, na América Latina, a União Europeia, na Europa, o Bloco de Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, ou APEC, a ALCA, que é a Área de Livre Comércio das Américas. Na América do Norte, foi criado o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, conhecido mais como NAFTA. O bloco formado por Hong Kong, Singapura, Coreia do Sul e Taiwan é conhecido por Tigres Asiáticos. Os blocos econômicos mundiais são um dos reflexos do processo de globalização que se iniciou no final do século XX e que ganhou força no século XXI. Leia mais para ficar melhor informado. Até o próximo encontro. Bem, chegamos ao fim da disciplina de História no ensino médio. Nesse período você viu algumas características da colonização da África e da Ásia no século XIX e da descolonização dessas regiões posteriormente. Passamos pelas duas guerras mundiais e o período entre elas. Após a Segunda Guerra Mundial, temos o período da Guerra Fria, embate direto entre União Soviética e Estados Unidos pelo domínio mundial, que termina com a queda do Muro de Berlim em 1989. Aumenta a partir daí a globalização. Também vimos alguns aspectos históricos da América Latina, como a Revolução Mexicana, a Revolução Cubana e as ditaduras durante a Guerra Fria apoiadas pelos Estados Unidos, como a ditadura militar para uns e civil-militar para outros aqui no Brasil, de 1964 a 1985. Você está concluindo a etapa final da educação básica da disciplina de História. Como já comentamos no início, a história nunca está pronta. Está sempre em construção, tecida com os fios do tempo e com as cores de cada época. Como você deve ter percebido, nossa visão do passado é condicionada pelo presente. Isso nos ensina que, conforme a época, vamos ter diferentes visões de um mesmo acontecimento. Como você deve ter percebido também, a história tem muitas verdades. E a versão de cada evento depende de quem conta. Espero que você tenha gostado das nossas aulas e sempre alimente a sua curiosidade, estudando mais e mais. Até qualquer dia. E boa sorte!